Fala galera, aqui é o professor Leandro Morgado com mais uma aula no capricho de raciocínio lógico para você aí que está se preparando para a prova do DEAP, está focado nesse concurso, resolvendo questões, bastante questões aí da FEPESE, e vamos continuar o nosso trabalho, gente. Vamos que vamos, Tema da aula de hoje, problemas geométricos, um tema muito amplo, realmente é muito amplo, mas eu vou tentar focar naquilo que tem caído nas provas passadas. Tá bom? Aquele pedido de sempre, você que está gostando das aulas, aí que está acompanhando toda essa sequência de aulas de raciocínio lógico, se inscreva no canal, Vamos deixar o like, vamos compartilhar, tá bom, gente? Eu quero que chegue muita gente, eu quero mesmo que essa aula ajude muita gente, ok? Então vamos lá, foco nos problemas geométricos, vamos que tem muita coisa boa por aí. Bom, queridos, vamos começar então com aquele nosso resuminho da teoria. Na verdade, assim, esse tema de problemas geométricos, isso literalmente é um problema, porque assim, é muito amplo, entendeu? Geometria tem muita coisa diferente que em tese poderia cair, mas o tio vai fazer o seguinte, vou focar naquilo que a FEPESE tem cobrado, entendeu? Nas provas passadas, E basicamente assim, problemas de geometria da FEPESE são problemas relacionados à área e perímetro de figuras planas. Tá? Então, o que a gente tem que se preocupar? A gente tem que se preocupar em saber assim, como é que calcular a área do retângulo, como é que calcular a área do triângulo, trapézio, círculo, eventualmente, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, pelo menos nessa primeira aula, se tudo der certo na minha vida, vai sair um Geometria Parte 2, ok? Mas pelo menos nessa aula eu queria focar com vocês no retângulo, no quadrado e no triângulo, ok? Como é que se calcula a área, como é que se calcula o perímetro, Tem gente assim que nem sabe o que é perímetro, Então o tio vai explicar certinho como é que funciona o perímetro do retângulo, do quadrado e do triângulo, tá bom? Então vamos lá, muita paciência, muita tranquilidade. Vamos começar falando um pouquinho do nosso amigo retângulo. Eu tenho, por exemplo, um retângulo aqui. E basicamente o que está acontecendo, gente? O que está acontecendo é o seguinte. O retângulo ele vai ter uma base, que é dada por esse comprimentinho aqui de baixo, tá? Que eu vou ter uma base, vou chamar de B. E ele vai ter também uma altura que eu vou chamar de H. E para calcular a área de um retângulo é muito simples. A única coisa que eu tenho que fazer é base vezes altura. Tá? E acabou e fim de papo. Deixa eu anotar isso num cantinho aqui. A área do retângulo, se a gente quiser saber quanto vale, ela vai ser igual a base vezes altura. Então, por exemplo, gente, eu tenho um terreno retangular. Tá? O meu terreno retangular ele tem 20 metros de frente e 10 metros de fundo. Entendeu? Então, na verdade, o problema te deu a base e te deu a altura. Ele te falou que a base vale 20 e a altura vale 10. E basicamente assim, qual é a área do meu terreno? É só multiplicar, gente. Tá? Faz base vezes altura. Aí, no caso, esse meu terreno vai ter 200 metros quadrados. Tá bom? Outra coisa que me preocupa bastante, perímetro. O que é perímetro, gente? Perímetro, grava bem isso, tá? Perímetro é a soma dos lados. Então, na verdade, no retângulo é bem tranquilo, tá? Porque, por exemplo, eu vou ter a base e eu vou ter a altura. Aí eu faço uma soma, Eu vou somar esse aqui, mais esse aqui, mais esse aqui e mais esse aqui. Tu soma os lados e acabou. Aí tu vai ter o perímetro do teu retângulo. Tá? De repente ele pergunta alguma coisa de perímetro, mas sem usar essa palavra perímetro, entendeu? Por exemplo, ele pode falar que a pessoa quer colocar uma cerquinha em volta do terreno, ou quer colocar um muro em volta do terreno, e daí vai perguntar qual é o comprimento de muro necessário, qual é o comprimento da cerca, entendeu? Aí tu tem que, se eu quero murar, na verdade o que eu estou fazendo é a soma dos lados, Soma dos lados e daí eu vou ter o perímetro do meu retângulo. Tá bom? Então grava bem, gente. Retângulo é bem tranquilo. Para calcular a área, multiplica base vezes altura. E para calcular perímetro é só fazer do jeito padrão, é só somar os lados e automaticamente eu vou ter o perímetro. Beleza? Quadrado.
Né? Meu Deus do céu, professor, uma fórmula diferente para o quadrado? Não, querido, não. Porque o quadrado, na verdade, gente, é um retângulo especial, entendeu? É um caso particular de retângulo. Né? O que acontece no quadrado? A gente sabe, né? O quadrado, basicamente, ele é... Tá? Deixa eu só mudar a corzinha aqui. O quadrado, ele é um retângulo, só que os lados do quadrado são iguais, tá? Quer dizer, a base é igual à altura, tá? Então, basicamente, o que vai acontecer, gente? Basicamente, eu vou ter aqui, ó, vou ter um lado, né? Essa base aqui a gente chama de lado, no caso do quadrado, e aqui vai ser o mesmo lado, tá? Então, por exemplo, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, né? Isso são quadrados, ok? Como é que a gente calcula a área do quadrado? Da mesma forma que no retângulo. A gente faz base vezes altura, tá? Ah, mas no meu material aparece uma fórmula diferente. Então, querido, é que como a base é igual à altura, né, de repente pode aparecer assim, ó, que a área do quadrado é o quê? A área do quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Tá bom? Mas o que eu queria que vocês percebessem é que não é uma outra fórmula. É a mesma coisa, gente. Eu estou fazendo base vezes altura aqui em cima, estou fazendo base vezes altura aqui embaixo, né? E pelo fato da base ser igual à altura, eu tenho essa formuleta aqui, lado vezes lado, ou então lado ao quadrado. Tá bom? Então, nada de muito difícil, nada muito especial no quadrado. E, finalmente, né, eu acho que tem tudo para aparecer uma questãozinha envolvendo triângulo, tá, gente? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o desenho aqui de um triângulo legal, tá? Tem um triângulozinho, deixa eu desenhar aqui para vocês, que eu vou colocar a base do meu triângulo, né? E o triângulo, todo mundo sabe, tem 3 lados, né, gente? Então, vai ser uma coisa mais ou menos assim, tá? Aí, o que o tio queria que vocês lembrassem? A fórmula para calcular a área do triângulo é uma fórmula parecida com o retângulo, só que tem uma pequena diferença, a gente tem um pequeno detalhezinho que a gente não pode esquecer, pelo amor de Deus. Né? Como é que a gente calcula a área do triângulo? A gente faz assim, ó, a área vai ser igual a base vezes altura, né? Quer dizer, até aí não muda nada, né? Até aí é a mesma coisa, só que tem também um sobre 2. Eu vou dividir o resultado por 2. Tá? Assim que a gente calcula, grava isso, gente, isso é muito importante. Assim que a gente calcula a área do meu triângulo, base vezes altura sobre 2. Tá? Cuidado com uma coisa, um detalhezinho bem importante. Tá? A base, gente, por exemplo, ela está localizada aqui, né? Aqui eu tenho a base do meu triângulo. Tá? A altura, pelo amor de Deus, querido, não é esse comprimento aqui na diagonal. Tá? A altura do triângulo não é essa diagonal e também não é essa diagonal aqui. Tá? A altura do triângulo sempre tem que ser a altura perpendicular, a altura formando 90 graus com a base. Tá? Então, na verdade, a altura que vai entrar na fórmula é essa alturazinha aqui, gente. Ó. Essa alturazinha perpendicular, essa altura formando 90 graus. Né? Uma coisa que eu sempre brinco assim com a galera é o seguinte: se alguém pede para medir a tua altura, né? Se alguém pedir para medir a tua altura, como é que tu vai ficar? Tu vai ficar retinho, né? Tu não vai ficar de lado, não vai ficar na diagonal, entendeu? Então essa é a altura que a gente usa para medir a área do triângulo, tá bom? E daí é só fazer base vezes altura dividido por 2 e tá resolvido o fim de papo. Só que, querido, me escuta agora com muito carinho, tá? O que pode acontecer? Pode acontecer primeiro que a questão pergunte o perímetro do triângulo. Se a questão perguntar o perímetro, tu vai lembrar, pô, perímetro é a soma dos lados. Perímetro é o comprimento da cerca que eu vou colocar, né? Então, para saber o perímetro, eu vou ter que descobrir quanto é que vale esse lado aqui. E vou ter que descobrir também quanto é que vale esse lado. Entendeu? São informações que não necessariamente ele vai te dar o valor dessa diagonal e o valor dessa diagonal, tá? E, pô, a gente vai precisar, né? Ou pode acontecer o seguinte também, gente, pode acontecer que ele dê essa diagonal aqui, mas não dê a altura. Vocês estão me entendendo? Aí ele vai perguntar a área, quer dizer, eu vou precisar da altura de alguma forma.
né? E como é que eu vou fazer para calcular esse lado ou como é que eu vou fazer para calcular a altura? A gente vai usar uma ferramenta muito útil e muito importante para resolver as questões de geometria, gente, que chama, tenho certeza que vocês já ouviram falar disso, galera, chama Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, cara, é muito útil, tá? E a gente tem que aprender, tem que relembrar o que ele fala e como é que a gente faz para calcular as coisas, tá? Então, primeiro detalhe importante, vamos lá, vamos focar no Pitágoras, vamos focar no Teorema de Pitágoras. Primeiro detalhe, Pitágoras só serve para triângulo retângulo. De novo, Pitágoras só pode usar para triângulo retângulo. Tá? O que é o triângulo retângulo? O triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo de 90. É aquele triângulo que tem um ângulo reto. Por exemplo, esse aqui, gente, esse aqui não é retângulo. Esse não é, porque ó, esse ângulo aqui não é 90 graus, esse aqui não é 90 e esse aqui também não é 90. Tá? Agora, se eu pegar, por exemplo, só esse pedacinho aqui, ó, isso é um negócio muito sutil que o tio vai falar agora, tá? Mas se eu considerar só esse pedacinho aqui, aqui e aqui, eu tenho um triângulo retângulo. Vocês estão vendo? Aqui eu tenho um ângulo de 90, ó, um ângulo de 90 graus. E para esse triângulozinho pequenininho aqui, agora sim, agora a gente pode usar o nosso amigo Teorema de Pitágoras, tá? Então, primeiro detalhe importante, Teorema de Pitágoras só pode usar para triângulo retângulo. Então, vamos fazer o seguinte, deixa o tio colocar aqui o desenho de um triângulo retângulo para a gente ver como é que funciona, tá? Colocar aqui, esse triângulo ele tem um ângulo reto, ele tem um ângulo de 90 graus, né? Esse ângulo está aqui. E o triângulo retângulo, assim, gente, ele tem os lados dele têm uns nomes especiais, tá? Então, assim, eu tenho esse lado grandão a gente chama de hipotenusa, tá? Deixa eu colocar, onde é que eu vou colocar? Eu vou colocar no cantinho aqui, tá? O lado grandão do triângulo retângulo a gente chama de hipotenusa. É um nome bonito, de repente, né? Se tu quer colocar na filha, né? Não sabe o nome, vai botar na filha, Maria, Ana, não, hipotenusa, cara, baita nome da filha, tá? E esse outro aqui é um cateto e esse aqui é um outro cateto, a gente chama de catetos, tá? Os lados menores são os catetos. O que o Pitágoras fala? Pitágoras fala o seguinte, quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Isso tem que estar no sangue, gente, isso tem que estar bem firme. De novo, a hipotenusa ao quadrado, o quadrado da hipotenusa é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado, tá? Então vamos fazer o seguinte, colocar letrinhas aqui. Por exemplo, a hipotenusa eu vou dizer que vale A, cateto eu vou dizer que vale B e o outro cateto eu vou dizer que vale C. Tá? O que o Pitágoras vai falar para a gente? Pitágoras vai falar para a gente que a hipotenusa ao quadrado, onde é que eu vou colocar? Vou colocar no cantinho aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E, cara, essa fórmula, presta bem atenção, gente, porque pode valer a questão, hein? Pode ser a diferença entre acertar ou errar a questão. Porque, de repente, assim, ó, a gente tem dois lados do meu triângulo e vai precisar calcular o terceiro lado, entendeu? Ah, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para calcular? Pitágoras, querido. Pitágoras, se tu tem a hipotenusa e um cateto, tu consegue calcular o outro cateto, né? E se tu tem os dois catetos, por exemplo, tu consegue saber quanto é que vale a hipotenusa. Tá, gente? Então, muito útil o Teorema de Pitágoras. Fica bem ligado que isso pode aparecer, de repente, numa questão aí da FEPESS, tá? Esse é um resumex, né? Resumex assim bem rápido, tá? Da teoria de retângulo, de quadrado e de triângulo. E agora o que a gente vai fazer, gente? Treininho, vamos fazer um treininho primeiro de área e perímetro e depois a gente dá uma olhadinha bem específica nas questões da FEPESS. Bom, queridos, vamos fazer o nosso tradicional treininho então, tá? E daí o que o tio fez foi o seguinte, ó, eu peguei uma figura, tá? Uma figura que poderia ser a figura da questão da prova, talvez, e vou colocar aqui na tela para a gente calcular quanto é que vale a área dessa figura e quanto é que vale o perímetro dessa figura, tá bom? Então eu recomendo, como sempre, né, gente, ó, de repente pausa o vídeo, tá? Isso pode ser, por exemplo, um terreno, a planta de um terreno.
né? E daí eu gostaria de calcular a área do meu terreno e o perímetro, né? Se eu quisesse colocar uma cerca, se eu quisesse colocar um muro, né? Quantos metros de cerca eu ia precisar, tá bom? Meu conselho, gente, pausa o vídeo, papel e caneta, tenta fazer e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bom, vamos ver o que vocês fizeram então? Queridos, primeiro conselho que te dá é o seguinte, ó, sem desespero, entendeu? Porque tem gente que olha, mas eu não sei uma fórmula para essa figura, né? Porque realmente essa figura ela sai um pouquinho do padrão, né? O que eu tenho aqui? Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Isso na verdade é um hexágono, né? E é um hexágono que não é nem regular, ele tem os lados todos diferentes, entendeu? Então, pô, como é que a gente vai calcular a área de uma figura dessa? E agora, gente, o que eu queria falar para vocês é uma diquinha que vale ouro, hein? Para calcular a área de uma figura esquisita dessa, o que a gente faz é o seguinte, a gente divide em figurinhas menores, entendeu? Então, por exemplo, geometria tem que ser assim, tá? Geometria tem que trabalhar bastante aí com esses prolongamentos, né? Com essas divisões em pedacinhos menores, tá? O que eu posso fazer aqui, gente? O que eu posso fazer aqui é simplesmente isso, ó. Eu vou traçar uma retinha aqui, entendeu? Vamos colocar aqui, por exemplo. E se eu tracei essa retinha, agora o negócio é bem visual, né? O que eu estou vendo? Eu estou vendo que eu tenho um triângulo aqui em cima e eu estou vendo que eu tenho um retângulo aqui embaixo. Tá bom? Como é que a gente calcula a área dessa figura? A gente calcula separadinho. Vamos calcular a área do triângulo, vamos calcular a área do retângulo e daí soma para saber a área total. Tá bom? Então essa dica, presta bem atenção, gente. Se aparecer de repente uma figura esquisita na prova, tenta separar ela em pedacinhos menores. Aí tu vai calculando a área de cada pedacinho e a área da figura vai ser a área total. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar isso aqui, nós vamos chamar de área do triângulo, né? Vamos colocar aqui bem bonitinho. Aqui eu tenho o meu triângulo, quero calcular a área do meu triângulo. E quero calcular a área do meu retângulo. Tá? E eu sei que a área total, a área da figura, vai ser a soma das áreas. Tá bom? Vamos começar pelo triângulo, né? Então eu estou calculando a área do triângulo. O que vai acontecer aqui, gente? O triângulo ele vai ter uma base, ele vai ter uma altura, e a gente sabe, né? A área do triângulo é igual a base vezes altura sobre 2. Tá? Pergunta que não quer calar. Agora, tu tem que ter muita atenção para não dizer bobagem. Quanto é que vale a base, gente? A base do meu triângulo. A base do triângulo vale 8, né? Essa base vale 8. Ah, mas como é que eu sei que vale 8? É que assim, querido, ó, esse comprimento todo é 12. E eu estou vendo que esse pedacinho aqui vale 4. O desenho não está muito em escala, tá? Mas isso aí não é o de menos. Tem que focar nos números, né? Aqui é 12. Aqui é 4, consequentemente, esse comprimentinho aqui vai ser 8, tá? Então, eu tenho base 8, altura, que é a altura retinha, não esquece, 6, e aí é só correr para o abraço, né, gente? A área do triângulo vai ser base vezes altura, tudo isso dividido por 2, tá? Vai dar 48 por 2, 48 por 2 vai dar 24, essa é a área do meu triângulo. E está quase lá, né? Quase lá. O que está faltando? Está faltando calcular a área do retângulo. Então, vamos fazer de outra corzinha aqui, ó. A área do retângulo, como é que fica, professor? Meu Deus do céu, que coisa complicada. Não, né, querido? O retângulo é esse aqui, né, gente? A área do retângulo, como é que a gente calcula? É base vezes altura. Simplesmente isso, só isso. Né? A base, todo mundo está vendo que a base é 12, a altura é 3, então a área do retângulo vai dar 12 vezes 3, que vai dar 36. Tá bom? Se eu calculei a área do triângulo e a área do retângulo, é só somar, né, gente? Não é só alegria, né? Então, quanto é que é a área total? A área total vai ser 24 mais 36, né, que vai dar um total de 60, né? 60, digamos que é um terreno e está tudo em metros, tá? Então, a minha área total seria 60, vamos colocar aqui, 60 metros quadrados. Tá? Essa é a área total. Ah, mas ele quer saber o perímetro também. Pois é. Então agora a gente vai concentrar
para calcular direitinho quanto é que vale o perímetro, tá? Não esquece, querido, o perímetro é a soma dos lados, né? Eu vou fazer lado mais lado mais lado mais lado mais lado e daí eu vou conseguir calcular quanto é que vale o perímetro, tá? Aqui é tranquilo, né? Porque aqui é 3, aqui é 4, aqui é 6, aqui é 12 e aqui é 3. Só tá uma coisinha faltando, gente. Uma coisinha faltando, que é quanto é que vale essa diagonal aqui, né? Quanto é que vale esse x, tá? E para calcular esse x, o que que tu vai lembrar? Tu vai lembrar, opa, o que que eu tenho aqui, querido? Eu tenho um triângulo retângulo, né? Esse triângulo aqui é retângulo, ó, aqui é um ângulo de 90 graus, tá? E triângulo retângulo, uma coisa muito útil que o tio falou, é o nosso querido Teorema de Pitágoras. Tá? Então, como é que eu vou fazer para calcular o x aqui? Eu vou usar o Pitágoras. Tá, gente? O x é exatamente a hipotenusa, né? O lado maior, tá? Então, vai ficar hipotenusa ao quadrado, é cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Vamos fazer a continha num cantinho aqui, gente. O que que eu vou ter? Eu vou ter que a hipotenusa ao quadrado, fazer aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá? Estou aplicando a fórmula para esse triângulo, né? E daí eu vou ter que a hipotenusa ao quadrado é 36 mais 64, né? Não esquece, né, gente? O número ao quadrado é ele vezes ele, né? 36 mais 64, isso vai me dar x ao quadrado igual a 100. E qual é o número que é o quadrado da 100, querido? O número que é o quadrado da 100 é 10, né? 10, porque 10 vezes 10 dá 100, tá? Isso aqui tu pode até passar como raiz, se tu quiser, né? O x ele vai ser raiz de 100, consequentemente, o meu x vai ser igual a 10. Então, o que eu vou dizer para vocês? A questão está na mão, gente. A questão está praticamente resolvida, porque agora eu sei todos os lados, né? Acabei de descobrir que esse x é igual a 10, né? Vamos colocar aqui no cantinho. Acabei de descobrir que o meu x é igual a 10. E daí quem é que vai ser o perímetro? O perímetro vai ser... Vamos lá. O perímetro vai ser igual a... vamos começar por aqui, ó. 10 mais 6 mais 4 mais 3 mais 12 mais 3, né? Porque tem esse ladinho aqui também, tá? Então, 10 mais 6 mais 4 mais 3 mais 12 mais 3, e isso vai dar um total de 10, 20... 23, 26, 38, né? Fazendo a soma com calma, eu vou ter que o meu perímetro mede 38 metros. Tá? Lembra sempre, né? Como é que ele vai perguntar isso eventualmente numa questão? Ah, eu quero colocar uma cerca no meu terreno, eu quero colocar um muro. Quantos metros de cerca eu preciso, né? Então, o total de cerca é 38 metros. Esse é o perímetro do meu terreno. Tá bom? Queridos, como sempre, né, acabei me passando no treininho, acabei me passando aí no resuminho da teoria, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou dividir essa aula em duas partes, tá bom? Primeira parte fica até aqui e a segunda parte a gente vai fazer questões, vamos trabalhar diretamente com questões de concurso, de preferência FEPESE, né? Vamos ver o que a FEPESE está cobrando aí nos problemas geométricos, tá bom? Quem está gostando das aulas, gente, por favor, se inscreve no canal, né? Comenta, dá o like, compartilha. Conto aí muito com a ajuda de vocês e espero de coração que essas aulas estejam contribuindo aí para a preparação de vocês, tá bom? Queridos, muito obrigado pela atenção, grande abraço e até a próxima!